Milhares de pessoas voltaram às ruas da Colômbia nesta quarta-feira para protestar contra o governo do presidente Iván Duque. As reivindicações dos manifestantes são variadas: melhores condições de saúde, educação, segurança e fim dos abusos policiais contra manifestações. É que professores da rede estadual de Sergipe e de 74 municípios decretaram greve contra o retorno presencial das aulas no estado, previsto para acontecer no próximo dia 10 de maio. O Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade. A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. Nesse dia havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. Quem pressionou, ou quem sugeriu, ou quem queria que Vossa Senhoria adotasse esse protocolo da cloroquina? Isso aí é uma coisa pública, senador. Existiu um desejo do presidente para fazer isso. Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, que comenta a CPI do genocídio e a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto que visa substituir a Lei de Segurança Nacional. Aquele entulho da ditadura serviu de alicerce para uma nova lei que cumpre quase que o mesmo papel. O companheiro Olavo Brandão, do Rio de Janeiro, fala sobre a chacina de Jacarezinho, onde 25 pessoas foram mortas numa operação da polícia do Rio de Janeiro. Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, nos atualiza sobre as lutas do povo colombiano contra a repressão e a violência dos que defendem o aumento dos impostos para os mais pobres. E Ivonete Cruz, da CUT da CNTE, comenta a luta de professores de Sergipe que entrarão em greve para resistir ao decreto que determina o retorno das aulas presenciais. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast trazendo os números da pandemia. O Brasil passou a marca de 15 milhões de casos de Covid contabilizados e ultrapassou a quantidade de 418 mil pessoas mortas desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel dessa semana passou de 2.250 pessoas. Entre as mortes decorrentes da Covid nessa semana, uma delas foi a do ator Paulo Gustavo, que assim como outras centenas de milhares de pessoas, trata-se de uma morte que podia ser evitada não fosse a política genocida do governo Bolsonaro, que impediu, por exemplo, o acesso às vacinas. Para investigar os crimes dessa política genocida, foi iniciada uma CPI no Senado Federal. A gente já comentou aqui no podcast nossa opinião sobre o papel da CPI. Hoje, a gente vai escutar a companheira Natália Sena, da Executiva Nacional do PT, que vai falar para a gente sobre os trabalhos da CPI. Agora, Natália, antes desse assunto, você pode falar para a gente também sobre a aprovação na Câmara dos Deputados da lei que, teoricamente, busca revogar a Lei de Segurança Nacional? Oi, Patrick, boa noite também para todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Então, gente, Patrick me pediu hoje para comentar sobre dois temas relacionados ao que está acontecendo no Congresso Nacional e que tiveram repercussão aí nessa semana. O primeiro tema é a tal da revogação da Lei de Segurança Nacional pela Câmara dos Deputados. A gente tem falado de revogação, mas tem colocado isso, digamos assim, entre aspas, porque na verdade
a revogação que a Câmara aprovou, ela veio junto, foi concomitante à aprovação de uma nova lei que está sendo chamada de Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que repete vários dispositivos da antiga Lei de Segurança Nacional, que é a lei da ditadura. Ou seja, é uma revogação que, na prática, acaba dando um verniz democrático, digamos assim, a certas disposições legais que não tem lá um conteúdo muito democrático, né? E eu digo isso bem tranquila porque, por exemplo, na versão do relatório aprovada pela Câmara, além de vários dispositivos que já existiam na Lei de Segurança Nacional terem sido repetidos, ainda teve a situação de se manter no Código Penal a possibilidade de um agravante em caso de crime contra a honra do presidente da República. E por que isso é grave, né? Primeiro porque esse tipo penal do crime contra a honra do presidente da República é justamente o tipo penal que existia previsão na Lei de Segurança Nacional que está sendo utilizado pelo governo Bolsonaro para perseguir opositores. E uma parte importante do debate em torno da revogação e da aprovação de uma nova lei passou justamente por retirar essa previsão. De fato, ela foi retirada como tipo penal, mas a inclusão de uma agravante, a manutenção de um agravante e a extensão dessa agravante em caso do presidente e de toda a linha sucessória, presidente da Câmara, do Senado e do STF, mostra que, na verdade, na prática, essa situação vai continuar podendo ser utilizada para perseguir opositores, sim. Além disso, a lei que foi aprovada ainda constam vários tipos penais genéricos, que são o quê? São crimes, tipos penais significa conceito de crimes, a descrição dos crimes, que são muito amplos, muito abertos e por isso podem ser utilizados para perseguição, né? Em geral são. E aí tem um exemplo que é muito evidente disso. Tem um tipo penal que foi aprovado nessa nova lei que chama abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí qual é a descrição? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ou seja, é uma descrição ultra genérica. Qualquer coisa pode ser encaixada aí, principalmente qualquer coisa relacionada à luta, à organização popular. Então, é importante dizer, inclusive, que essa descrição é basicamente a mesma que estava antes prevista como crime de insurreição, que muita gente de esquerda comemorou que saiu dessa versão do texto que foi aprovado, né? E é assim, poderia ser pior. Poderia ter sido aprovada uma lei pior ou a Lei de Segurança Nacional que existia também era pior. Mas é aquela coisa, né? Sempre pode ser pior. Então, assim, é um fato que nos relatórios anteriores dessa lei existiam tipos penais ainda mais genéricos, mas também é um fato que, na minha opinião, por exemplo, essa questão da inclusão da agravante no crime contra a honra do presidente é um retrocesso no debate que foi feito anteriormente, que se retirava essa previsão e, na prática, ela acabou sendo mantida. E o projeto foi aprovado na Câmara agora na terça-feira dessa semana, dia 4 de maio. Foi aprovado numa tratorada daquelas pelo presidente Arthur Lira, né? Não estava nem prevista a realização de sessão da Câmara nesse dia. A sessão do Congresso caiu, o presidente Arthur Lira chamou a sessão da Câmara e aprovou, inclusive, através de votação simbólica, que ocorre quando tem ampla concordância em torno da matéria e se dispensa a realização de votação nominal, que é aquela votação onde cada deputado dá ali o seu voto e que permite, inclusive, que divergências dentro das bancadas possam ser expressadas. O lamentável, na minha opinião, é que quase toda a esquerda se comprometeu com esse projeto. Tanto o PT quanto o PCdoB orientaram a favor e, apesar das reduções de danos que foram feitas, né, eu acho que não era o caso da gente se comprometer com colocar um véu democrático em algo nebuloso, em algo genérico, em algo que tem um risco evidente de ser desvirtuado, utilizado contra nós, como é o caso dessa lei. Mas também não surpreende, infelizmente, especialmente em se tratando desse tipo de matéria, está se tornando quase uma questão de princípio reduzir danos, condução aí da nossa atuação institucional. Então,
Claro que reduzir danos é importante, mas cada dia mais eu sinto que se naturaliza e vira quase que uma questão de princípio, que sempre quando há uma redução de danos, a gente tem que colocar o nosso dedinho e votar nesse tipo de matéria. Então, sobre a Lei de Segurança Nacional, era um pouco isso que eu queria comentar, Patrick. Lembrando que ainda falta ser aprovada pelo Senado. Inclusive, hoje, vi informações de que talvez a coisa fique lenta no Senado, né? Não tem muito um clima de que isso será prioridade ou de que será debatido tão rápido. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, como é que isso vai evoluir no Senado, se vai ter mudança, se vai mesmo ser aprovado ou se vai ser engavetado, porque é uma matéria que, por razões diferentes das nossas, também não tem o interesse do governo que ela tramite. Natália, antes de tu falar sobre a CPI, eu vou compartilhar aqui um áudio com nossos ouvintes da companheira Natália Bonavides, a intervenção dela essa semana no plenário da Câmara dos Deputados, onde ela também tratou da CPI e da entrega de alguns documentos e investigações contra os crimes do governo Bolsonaro para a mesa que conduz a CPI. Simples assim, um manda, outro obedece. Essas palavras do ex-ministro da Saúde, General Pazuello, não podem ser esquecidas. Para que não seja permitida nenhuma tentativa de livrar a cara desse chefe do crime que hoje ocupa a presidência da República, Bolsonaro. E vocês lembram quando foi que Pazuello falou essa frase? Foi quando Bolsonaro mandou que ele cancelasse o protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Presidente, eu não consigo nem imaginar a dor dessas famílias. Eu não consigo imaginar a dor de pessoas como o marido e os filhos de Paulo Gustavo, de ver alguém indo embora, quando, se a gente não tivesse um genocida na presidência, essa pessoa poderia ter sido vacinada. Por isso e por tantas outras coisas, eu entreguei hoje, presidente, à mesa diretora da CPI da Covid, um documento contendo informações sobre 3 investigações que foram abertas a partir de provocação do nosso mandato entre o ano passado e nesse. Esperamos, assim, colaborar com os trabalhos da CPI. Essa foi a intervenção da companheira Natália Bonavides. E agora a gente volta contigo, Natália. CPI do genocídio. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão da CPI da Covid no Senado. Essa semana os trabalhos avançaram, falaram 2 ex-ministros e o atual ministro, né? Falaram Mandetta, Nelson Tait e o atual ministro Marcelo Queiroga. Era para Pazuello ter falado também, era para ter falado os 4 ministros do governo Bolsonaro, mas como a gente sabe, o ministro Pazuello, o general Pazuello, fugiu da raia. Então, comentar um pouco de cada depoimento. O depoimento de Mandetta foi o mais contundente, como a gente esperava, inclusive, né? Foi bem enfático na responsabilização de Bolsonaro pelos equívocos cometidos desde o início da gestão da pandemia, a questão do desprezo pelo isolamento, a insistência na cloroquina, né? Foi um tema muito presente no debate da CPI durante toda essa semana, essa questão da cloroquina. O ministro Mandetta, inclusive, relatou sobre a tentativa do governo de mudar a bula do remédio por decreto e, como não poderia deixar de ser também, o tema do descaso com a contratação da vacina também foi bastante falado nos debates da CPI. O depoimento do segundo ex-ministro, né, que é o Nelson Tait, foi mais morno. Grande parte das perguntas ele respondeu dizendo que não sabia, que não lembrava, que não tinha como responder, se esquivou. Também passou menos de um mês no cargo, talvez muitas dessas coisas de fato sejam verdades, ele não saiba ou não lembra. O último que falou nessa semana na CPI foi o atual ministro, Marcelo Queiroga, né? Esse de forma evidente, mediu muito as palavras, ficou tentando sair pela tangente em algumas situações, visivelmente para não desagradar ou não falar coisas que contrariem opiniões de Bolsonaro, e com isso deixou muito claro que existe de fato um comando paralelo na condução da pandemia fora do Ministério da Saúde, né? Ele informa, por exemplo, que ele não foi consultado sobre os decretos que impediram medidas de isolamento determinadas pelos governadores e que o governo Bolsonaro soltou. Então, o depoimento de Queiroga foi o primeiro, né, dos 3 que começa a assumir um sentido, que outros devem ter esse sentido também, o de Pazuello, por exemplo, e outros de defesa
do governo, ou de pelo menos de não incriminação, digamos assim. Além disso, tem um sentido também na ausência de Pazuello, né? Todo mundo acompanhou que ele alegou que estava com suspeita de Covid, tinha tido contato com 2 pessoas que tiveram Covid, mas mesmo antes dessa alegação surgir, já tinham chegado diversas informações sobre a apreensão que existe, tanto da parte dele, está muito nervoso, com medo de sair preso, alguns disseram, tanto como por parte do governo em relação ao que ele iria falar e se ele iria conseguir se sair bem sendo prensado, digamos assim, no depoimento da CPI. Então, na minha opinião, a ausência dele é um sinal dessa apreensão que existe no governo com a CPI e, bom, pelo menos a preços de hoje, ele conseguiu, de fato, ganhar tempo, né? Tentou converter o depoimento para o formato virtual, onde certamente seria mais fácil não cometer nenhuma gafe, nenhum escorregão, mas, felizmente, a comissão deliberou por realizar o depoimento dele em modalidade presencial. Está marcado para o dia 19 de maio esse depoimento. Em relação ao PT, Patrick, nos 2 primeiros dias, né, nos 2 primeiros depoimentos dos ex-ministros, a minha opinião é que a gente foi um pouco baixo perfil. Agora, também, como se tratavam de depoimentos que eram, digamos assim, já meio contra o governo, né, eles já tinham feito críticas e já era esperado, e foi o que de fato aconteceu, trazido informações de forma muito explícita, contrárias à política que o governo tem implementado, deixando muito explícito que existiram divergências, que inclusive foram responsáveis pela saída dos 2 ministros. Então, não eram momentos, do ponto de vista nosso da oposição, de maior enfrentamento, né? No depoimento do Marcelo Queiroga, felizmente, teve uma subida do tom, né? O senador Rogério Carvalho, principalmente, fez uma fala bem firme, né, na sua inquirição ao ministro Marcelo Queiroga, e esse tem que ser a pegada, né, daqui para frente, especialmente, claro, nos depoimentos de quem vem para lá para defender o indefensável, que é a gestão desse governo na pandemia. A nossa postura enquanto petistas precisa ser de duro, de altíssimo enfrentamento contra toda essa corja que está criminosamente comandando o genocídio em curso no Brasil. É isso. Boa noite. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, o dia de ontem foi marcado por uma chacina. Uma chacina na cidade do Rio de Janeiro, em que 25 pessoas foram mortas. Uma chacina que ocorreu um dia após o novo governador do Rio de Janeiro se reunir com o presidente da República. Essa operação policial, chamada, feita totalmente ao arrepio de uma decisão do STF que proíbe operações policiais durante a pandemia de Covid-19, foi feita, como é de praxe, seguindo a técnica de causar o maior dano e o maior terror na população, como fizeram tantas vezes na história tropas de ocupação. Sobre a chacina, a gente escuta agora o companheiro Olavo Brandão, da executiva do PT do Rio de Janeiro, que esteve hoje lá em Jacarezinho. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Olavo, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro e militante da articulação de esquerda. Fui convidado aqui para apresentar um olhar, uma contribuição sobre esse massacre que o Brasil todo tomou conhecimento e assistiu no dia de ontem na favela do Jacarezinho. Então, Patrick e ouvintes do podcast, o fato de termos uma polícia historicamente truculenta, com racismo estrutural, em que é orientada pela política do confronto, que desrespeita o povo pobre, preto, favelado, tem um componente a mais do ponto de vista político nessa chacina de ontem no Jacarezinho, né? A maior chacina institucional no estado do Rio de Janeiro, ou seja, um terrorismo de Estado, braço do Estado oprimindo e matando e violando todo tipo de direitos das famílias da periferia aqui da cidade do Rio de Janeiro.
O componente político é o fato da visita do presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira à noite ao Palácio Guanabara, agora ao governador empossado, efetivo, Cláudio Castro. Então, logo após essa visita, ocorre no dia seguinte essa operação da Polícia Civil. Eu tenho informações de bastidor, inclusive que a dúvida era se essa operação deveria ocorrer talvez na Rocinha. Tinha uma previsão da operação ser na Rocinha. Por razões que eu desconheço e que não circulou nenhum tipo de versão, o fato é que a operação foi para o Jacarezinho e, apesar de ter uma determinação do STF que todo mundo reivindica, a operação foi feita. Eu vou voltar a essa questão da decisão do STF da operação, mas queria marcar no plano político em que o Bolsonaro não possui mais o discurso, o Bolsonaro e o bolsonarismo não possuem mais a narrativa e o discurso da corrupção, não tem o discurso da economia, porque a vida do povo está horrível e eles não dão resposta, não tem narrativa em saúde e outras políticas públicas, ou seja, o viés da segurança pública, bandido bom, bandido morto, é uma das poucas da cultura bolsonarista, digamos, ainda de pé do seu discurso narrativo, desde a campanha de 2018 e da cultura ideológica que constrói o bolsonarismo. Então essa chacina vem muito a calhar e a gente diria até que ela tem tudo para ter sido algo bem arquitetado, planejado e orientado para cumprir um papel político, não só na cidade, mas no estado e até no Brasil. Porque com isso o Bolsonaro e o bolsonarismo dialoga e organiza e mantém sua tropa, né, sua base social, eleitoral, digamos, engajada, unificada. Agora, para além desse aspecto político específico, digamos assim, que tudo aponta para uma operação política e ideológica do bolsonarismo, capitaneado por Bolsonaro e o governador Cláudio Castro, a operação ela foi calcada na clássica ideia de que bandido bom é bandido morto, de que não se precisa e não se deve, se justifica, invadir as residências dentro de comunidades sem mandato, institui pena de morte, agride qualquer morador que passar pela frente, sequestra celulares, confisca celulares. Então não tem nenhum respeito ao chamado do Estado Democrático de Direito ser violado permanentemente nas periferias, e ontem não foi diferente no Jacarezinho. Então a operação entrou sem respeitar, digamos, nenhum dos chamados dispositivos legais, dos direitos individuais que a direita, a ultradireita gosta muito de reivindicar, e saíram executando, literalmente executando as pessoas dentro do Jacarezinho. Então, a operação de ontem, ela reforça e me parece novamente ser dobrar a aposta na concepção de segurança pública, ao mesmo tempo articulada para um fim político. Quero terminar esse informe aqui sobre o Jacarezinho dizendo que as informações é de que houve um desrespeito, sim, à proibição feita pelo STF de operações nas comunidades, porque é verdade que se a decisão do STF não proíbe, ela, na verdade, impõe algumas condições. Uma delas é informar, notificar o Ministério Público. E segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele só foi notificado da operação às 9 horas da manhã, uma operação que começou às 6h45. Então, isso aqui é mais um aspecto reforçando, né, uma ação com uma decisão política e de uma autonomização das forças de segurança. Nesse caso foi a Polícia Civil, em outras situações é a Polícia Militar, em outras nós vamos ver Polícia Federal e outros, né, organismos, agentes e estruturas das forças de segurança, mas arrepio dos marcos legais, digamos assim, da nossa sociedade. Por fim, a operação foi uma operação pelo departamento, setor não lembro agora, de proteção à criança e adolescente. Se comemora que teve apreensão de armas, mas o fato é, inclusive do ponto de vista de análise, mas também de disputa ideológica com a sociedade, que contribuição real essa operação que violou todos os tipos de direitos, que cometeu um genocídio a jovens pretos favelados, que contribuição de fato deu para melhorar a proteção, a defesa da criança e da adolescente? Que contribuição real deu
para se enfrentar, digamos assim, os ilícitos e as ilegalidades que envolvem o tráfico de drogas naquela comunidade e na cidade como um todo. E que contribuição de fato deu e dará a apreender meia dúzia de fuzis e de outras armas, né? Então é aquela lógica de enxugar gelo, mas que cumpre um papel de um lado, novamente quero terminar aqui dizendo, cumpre um papel político, ideológico, e reproduz e reforça o nosso racismo estrutural e nosso elitismo de classe. Ou seja, nada disso ocorre quando se trata de bairros nobres como Ipanema, Leblon, Gávea, Barra, mas é muito comum e muitas vezes aceitável pela própria mídia e outros quando se trata de favela e de periferias. Então esse é o quadro do contexto. Agora vai ter muita luta da comunidade em torno dos seus direitos e na denúncia e na exigência para que todas as ilegalidades cometidas pelo Estado, esse verdadeiro terrorismo de Estado, seja averiguado, investigado e punido. Valeu, Olavo. Obrigado, companheiro. Toda a nossa solidariedade às vítimas do terror criminoso do Estado e nosso apoio, todas as medidas cabíveis, inclusive a instalação de uma comissão de inquérito para investigar o que aconteceu e por parte da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, gente, o povo está em luta na Colômbia contra uma reforma que quer aumentar os impostos sobre os mais pobres, também contra a brutal repressão do governo. Sobre esse assunto, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a sublevação popular na Colômbia continua, apesar da repressão massiva e criminosa imposta pelo governo Iván Duque. Desde o início da greve geral, que eles chamam de Paro Nacional, em 28 de abril, até ontem, 6 de maio, se contabilizaram 934 prisões arbitrárias, 1.728 casos de violência policial, 37 manifestantes assassinados, 26 pessoas feridas nos olhos e 11 vítimas da violência policial. Violência, inclusive, seja da ESMAD, do Esquadrão Móvel Antidistúrbio da Polícia Colombiana, seja do próprio Exército, seja de grupos paramilitares, já que estão havendo várias emboscadas e ações paramilitares contra as manifestações, que na verdade já é algo que se estende ao longo das últimas décadas. Essas forças paramilitares contribuindo na repressão estatal, impedindo quaisquer alternativas populares. Nesses últimos dias houve uma emboscada em dessas ações paramilitares ao Lucas Villa, um militante, estudante que aparece em vários vídeos fazendo atos culturais de bom humor e gerou uma sensibilização e mobilização de milhões de pessoas nas redes sociais, nos próprios atos de rua. Também uma forte mobilização de indígenas Mizaki que participam do paro e derrubaram a estátua de Gonçalo Jiménez de Quesada, um dos nomes da colonização espanhola, e que tenha uma estátua em Bogotá. E eu destaco, Patrick, os riscos, de no Brasil estarmos à nossa direita seguindo um processo de colombianização, ou seja, a possibilidade de cada vez mais avançar na seara do milicianismo e avançar em uma direita que atua praticando crimes na institucionalidade, mas também de maneira paramilitar, como aconteceu, por exemplo, com o massacre desta semana em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. É isto. Muita luta, toda a nossa solidariedade à população, à comunidade Jacarezinho e também ao povo colombiano. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E falando também em luta, a gente vai ouvir agora a companheira Ivonete Cruz, da CUT, da CNTE, que fala para a gente da luta dos professores em Sergipe, que estão em greve contra o decreto que obriga o retorno às aulas presenciais nesse momento de pandemia e sem vacinação. Companheiros, companheiras, como é sabido de todas e todas, vivemos um dos momentos mais graves da nossa história em tempos de pandemia. O país passa por um momento em que o número de contaminados é muito alto diariamente, em que o número de mortes diariamente ultrapassa 3.000 pessoas,
em que os hospitais estão lotados, as UTIs colapsadas, e continuamos sem nenhuma política séria do governo genocida de Bolsonaro, diante desse cenário, vivendo um momento de falta de vacina, que é a única forma de imunização da sociedade diante de uma pandemia tão grave. Pois é, diante deste cenário, o governador do estado de Sergipe baixou um decreto de que a partir do dia 10 de maio, os professores e professoras que lecionam nas primeiras e segundas séries do ensino fundamental e todos os municípios estarão autorizados a retornar às aulas presenciais. E aí, companheirada, se tem decreto dizendo que é para retornar às aulas sem nenhuma condição, vai ter luta, vai ter guerra. Os professores e professoras deliberaram em assembleia que não retornarão. Os professores e professoras deliberaram em assembleia que sem as condições indispensáveis para o retorno presencial, que é a imunização, com a garantia da vacinação para os trabalhadores e trabalhadoras em educação, sem a testagem em massa e periódica dos estudantes, sem as condições sanitárias para que possamos retornar, não retornaremos. É greve em defesa da vida. E estaremos denunciando essa política genocida do governo Bolsonaro e que está sendo seguida pelo governo Belivaldo, quando por decreto autoriza o retorno das aulas num cenário tão crítico e tão difícil como vive o Brasil e o estado de Sergipe. Estamos em greve pela vida e em defesa da vida. Lutaremos, sairemos vitoriosos, com certeza. Valeu, Ivonete, obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos vemos na próxima segunda-feira. Saudações petistas e até mais.